A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. No programa de hoje vamos entrevistar a doutora Tainá Pezin. Ela é ginecologista, obstetra e especialista em endometriose. Vamos conhecer um pouco aí sobre a história dela, por que ela escolheu essa especialização e o que ela tem para entregar aqui para a gente, né, de informação. Olá, doutora Tainá, tudo bem? Oi, tudo bem, Tati? Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente sabe que a agenda de médico é... Sim, corrido, né? Corrido, mas a gente dá um jeito. A gente sempre fala isso por aqui, pra gente colocar o Muito Mais Saúde no ar. A gente precisa que o médico coloque a gente na agenda, né? Sim, tem que conseguir com certeza. um espacinho pra gente. Com então certeza. A gente agradece a sua presença aqui. E eu queria muito que você contasse, né? Tem, né, ginecologista, mas aí a gente entra nessa especialização da endometriose. Por que essa especialização? Sim, então, na verdade a minha residência em ginecologia e obstetrícia foi em São Paulo, né, na USP, e desde a residência eu já tive contato com cirurgias por vídeo, ginecológicas, também com cirurgias de endometriose, então desde essa época já surgiu o interesse, né. E eu fiquei muito fascinada com essa questão das cirurgias minimamente invasivas, né, que são cirurgias que a recuperação é mais rápida, né, e ao mesmo tempo também exige um treinamento maior, então eu fiquei bem encantada com isso e aí resolvi fazer uma especialização após a residência, justamente nessa área, lá em São Paulo, que essa área chama endoscopia ginecológica, que é uma subespecialidade da ginecologia. E aí eu fui fazer essa subespecialidade no Hospital Pérola Byton, em São Paulo, que é um hospital que também é referência em saúde da mulher e é um dos poucos hospitais do SUS que tem tratamento de endometriose, cirurgias por vídeo para tratamento de endometriose. Então, lá nessa especialização eu também tive bastante contato com a endometriose, aí um pouco mais de perto, né? Entrei em cirurgias e aí me encantei ainda mais por essa área, né? E aí, depois dessa especialização, aí me encantando com a endometriose, eu decidi voltar para o Hospital das Clínicas da USP, que é onde eu fiz a residência, para acompanhar lá o serviço de endometriose. E aí lá eu também fiz o meu mestrado, que foi orientado pelo professor Maurício Abrão, que é um dos maiores pesquisadores do Brasil nessa área de endometriose, então foi assim uma coisa muito enriquecedora para mim, né? E, enfim, acompanhei também as cirurgias, né? E aí, com essa especialização que a gente acaba atuando mais nessa área, e né? Aí veio para Nova Friburgo para colocar em prática aqui na região. Exato. E assim, é uma área também que me encantou muito porque existe ainda muito pouco estudo, né? Então, para quem gosta, né, dessa área acadêmica, quem gosta de pesquisa, é uma área super encantadora porque tem muitos estudos, muitas pesquisas novas em andamento e muita coisa ainda para aprender sobre esse tema, né? Então, eu me encantei muito com isso também. E, além disso, é super gratificante você ver uma paciente que sente dor, que está com a qualidade de vida prejudicada e você conseguir devolver para ela essa qualidade de vida. É muito, muito gratificante, assim, né? Então por todos esses motivos que eu me encantei por essa área. Está explicado. Exato. Agora a pergunta de milhões aqui. Endometriose. O que é endometriose? Muita gente já ouviu falar, sabe de uma amiga que está passando pelo tratamento, mas ela não consegue entender ou não teve essa informação ainda. Você pode explicar um pouquinho pra gente? E se a gente puder falar também de sintomas, que a gente já manda o recado. Muito importante. Então, endometriose é uma doença que ela é caracterizada pela
presença do endométrio, que é uma camada interna que a gente tem no útero, que é a mesma camada que descama na menstruação, inclusive, quando essa camada está fora do útero. Então, isso que a gente chama de endometriose. Então, esses focos de endométrio fora do útero, eles podem estar em órgãos ginecológicos, como, por exemplo, nos ligamentos do útero, nas trompas, nos ovários, e podem também acometer órgãos não ginecológicos, como intestino, bexiga. E aí, nessas regiões da pelve, esses focos causam muita inflamação. E aí, devido a essa inflamação crônica, isso gera muita dor e pode também gerar alguma dificuldade para engravidar, que a gente chama de infertilidade, né? Então, essas são as principais características da endometriose. E aí, os principais sintomas, assim, os mais descritos, né, são 5 principais sintomas. Que o primeiro deles é a cólica menstrual intensa, né, que é principalmente uma cólica muito incapacitante, que atrapalha as atividades diárias da paciente. Muitas vezes ela falta ao trabalho, quando são mais jovens faltam à escola por causa dessa cólica menstrual, e é uma cólica que tende a progredir com o tempo e piorando ao longo dos anos. Então, esse é o principal sintoma que deve sempre chamar a atenção quando alguém apresenta ele. O segundo sintoma seria a dor na relação sexual, que também é muito frequente. E é uma dor que ela ocorre principalmente quando há penetração no fundo da vagina, tá? Não é uma dor mais superficial, mais externa. Então, essa é a principal característica dessa dor. O terceiro sintoma seria a dor fora do período menstrual, dor pélvica, no caso, que também pode ocorrer fora do período menstrual e também tende a ter esse caráter assim, mais progressivo, de ir piorando com o tempo. O quarto sintoma seria a dor para urinar ou para evacuar no período menstrual, tá? Isso é bem característico, né, de ocorrer sempre nas menstruações. Então, sempre que tem algum sintoma de dor relacionado com a menstruação, sempre chama atenção para a endometriose. E o último sintoma seria a infertilidade, que aí é justamente essa dificuldade para engravidar que pode ocorrer em algumas mulheres com endometriose. Então, para fazer esse diagnóstico, por exemplo, essa mulher ela vai chegar até o consultório e ela nem sempre ela vai ter todas essas queixas específicas, né? As 5, por exemplo, vai ter uma, vai ter duas. Qual é o caminho para esse diagnóstico? Porque às vezes existe essa dificuldade, né? Será que eu tenho, será que eu não tenho? O que eu faço? Existem exames? Como é que acontece esse diagnóstico? O primeiro caminho, é lógico, é o conhecimento de que tudo isso não é normal, né? É lógico que a paciente tem que entender que isso não é normal e procurar ajuda, né? Naturalizar a dor, né? Tipo, é normal essa dor que eu sinto? Não pode acontecer, porque isso acaba postergando ainda mais e atrasando o diagnóstico. Então, o ideal é que a paciente busque ajuda, né? Busque um profissional que saiba fazer essa investigação, né? Que escute ela, escute esses sintomas. E aí esse profissional vai fazer um exame ginecológico e às vezes no próprio exame ginecológico é possível sentir, principalmente no toque vaginal. Às vezes a gente consegue sentir alguma lesão, que são lesões endurecidas no toque, então é bem característico. E aí o próximo passo é realizar os exames de imagem, que aí é a principal forma mesmo de confirmar o diagnóstico. E a grande dificuldade, né, que até hoje ainda é um desafio o diagnóstico da endometriose, é que os exames mais simples não conseguem diagnosticar. Então, a ultra transvaginal comum, né, que toda mulher faz, às vezes de rotina, todo ano, infelizmente essa ultrassonografia não consegue detectar a endometriose, justamente pelos focos estarem fora do útero. Então, os únicos 2 exames de imagem que são capazes de detectar esses focos são a ressonância magnética de abdômen e pelve, que tem que ser feita também com preparo intestinal, e uma ultrassonografia com preparo intestinal, que é uma ultrassonografia bem específica também, que deve ser feita também com um médico especialista, né, que entenda de endometriose, saiba onde procurar esses focos, e aí consegue visualizar essas lesões. Então, são 2 exames bem específicos e que, de preferência, também tem que ser feitos
com um médico especialista que tenha experiência nessa área de endometriose. Para poder fazer, para identificar, né? Exato. E aí, assim, sabe, tendo esse caminho, tendo essas queixas, ela já sai do consultório com um pedido médico para fazer e a orientação. Sim, exatamente. E aí tem que ser esse mais específico para ter certeza e tirar todas as dúvidas ali, né? Sim, exatamente. É o e que algumas confirma. têm medo de fazer o exame, doutora Tainá? Pode acontecer. Às vezes tem algumas restrições, né? Tem pacientes que têm, por exemplo, claustrofobia, né? Que é aquele medo de entrar dentro da máquina. Para fazer a ressonância. Porque a ressonância tem essa questão de ser uma máquina fechada, né? Muitas vezes. Tem pacientes, às vezes, que nunca tiveram relação sexual e que também não podem, por exemplo, fazer uma ultrassonografia com preparo intestinal, que usa também aquele aparelho intravaginal, né? Ok. Então, tem essas restrições que, dependendo da situação, a gente vai dar preferência para ressonância ou vai dar preferência para a ultrassonografia. Ok. Exame de sangue, nenhum vai mostrar nada pra gente. Existe até um exame que chama CA125, que é um marcador tumoral, que é um marcador de alguns cânceres ginecológicos e que também pode dar alterado na endometriose. Ele pode auxiliar no diagnóstico, mas não é o principal exame, porque ele tem muito falso positivo e falso negativo. Entendi. Então, ele pode dar normal, por exemplo, e mesmo assim a paciente tem endometriose. Então, nem sempre nos ajuda, né? Mas quando ele dá alterado e a paciente tem todos os sintomas, a maior chance é que realmente seja endometriose. E aí, não adianta fugir do exame, né? Exato. A gente já deixa o recado aqui, não pode fugir do exame, né? Assim como os exames ginecológicos, né? O preventivo, ele tem que estar em dia e é justamente nesse exame que muitas vezes essa mulher vai detectar a suspeita, né, e a busca pela essa investigação mais completa, ela vai surgir ali na rotina ginecológica, muitas vezes. Entendi. Tá? Em Nova Friburgo, essa mulher ela consegue fazer esses exames? Consegue, sim. Temos clínicas que fazem principalmente a ressonância, né? A ultrassonografia é um pouco mais difícil de conseguir fazer. Mas a ressonância a gente já tem aqui. Ressonância temos. Bom demais. Vou chamar um intervalo rapidinho? Tá, o nosso papo está indo aqui, né, cheinho de informações. Então, as mulheres fiquem ligadas, antenadas. Os homens também, afinal de contas, né, você tem aí a sua namorada, a sua esposa, a sua mãe, a sua filha, que vai chegar com uma queixa específica. Algumas, né, dessas queixas que foram faladas aqui pela doutora Tainá, e você quer ajudar, quer, né, fazer algo diferente aí na vida dela, então já fique ligado para saber um pouco mais. Então, o intervalo é rapidinho, o Muito Mais Saúde volta já já. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Estamos novamente aqui em Nova Friburgo, trazendo as maravilhas de Maricá, dentro dessa feira maravilhosa que é a FEPRO, a Feira da Promoção aqui de Nova Friburgo. É um evento muito bacana, onde o comércio se reúne, onde a região toda vem visitar, conhecer, desfrutar dessas
promoções maravilhosas do comércio friburguense. E nós fomos convidados aqui pela organização da feira a estarmos aqui com o nosso estande para colocar um pouquinho de Maricá para que o friburguense, toda a região centro-norte fluminense, possa conhecer as maravilhas de Maricá. De muita valia, de muita importância essa experiência de Maricá participando da FEPRO. A gente poder trazer a cidade de Maricá para apresentar para o nosso querido friburguense e daqui a pouco certamente fazer o mesmo, Friburgo, ir a Maricá. Isso é um evento que mostra que a serra completa o mar e o mar completa a serra e faz com que o interior do estado seja pujante e que complete realmente todas as ações de quem chega na capital. De hoje até domingo, aqui na FEPRO, te convidar para você fazer a inscrição conosco para concorrer a diárias de hotéis, jantares e almoços. Já vimos que e será uma feira de grande sucesso. E nós queremos convidar todo friburguense a comparecer a Maricá e conhecer a nossa cidade, que está linda, cheia de atrações turísticas, rurais, gastronômicas, hotelaria maravilhosa também. Então vem para Maricá. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Voltamos do intervalo e seguimos por aqui com muita informação. Doutora Tainá, é muito importante a gente falar de um assunto que muitas vezes está só no burburinho, alguém já ouviu, alguém escutou. E hoje a gente falar de endometriose, a gente falar do tratamento, a gente falar desse caminho é indispensável, né? Com certeza. Então, quantas mulheres chegam com dúvidas no consultório e quantas mulheres estão assistindo a gente? Alguns homens também, como eu chamei a atenção, para os homens prestarem atenção na gente também. Eu gostaria de saber se existe alguma faixa etária onde a endometriose, ela pega mais, como a gente costuma dizer. Na adolescência, fase mulher adulta, fala pra gente. Entendi. Sim, na verdade, assim, a endometriose, ela é uma doença que ela pode ocorrer desde a adolescência até a época pré-menopausa, Então, é uma doença da idade reprodutiva da mulher, enquanto a gente produz hormônios, Justamente por ser uma doença que ela é estimulada pelos nossos hormônios que o nosso ovário produz, principalmente o estrogênio, que estimula a inflamação e a ocorrência dessa doença. Porém, é mais comum a gente ter o diagnóstico, pelo menos, na faixa etária aí entre os 25, 35, 40 anos. Nessa idade mais do meio, assim, vamos dizer. Porque é geralmente a faixa etária que a paciente começa a ter sintomas. Então, não necessariamente ela não tinha endometriose antes, Okay. Mas é a faixa etária que a gente acaba fazendo o diagnóstico. Mas pode ser que aquela endometriose, por exemplo, tenha surgido lá na adolescência. Certo. E só se manifestou ali depois de muitos anos, Inclusive, é muito comum que esse diagnóstico ocorra assim retrospectivamente, Depois a paciente já ter sintomas aí por mais de 10 anos, aí sim a gente consegue descobrir que aquilo tudo era da endometriose. Como você disse da fase reprodutiva dessa mulher, quando ela chega, quando ela tem esse diagnóstico e ela ainda não tem filhos,
né? Como é que essa paciente recebe essa notícia e Sim. qual é o caminho, passo a passo, né? Qual o protocolo que pode ser feito em relação a isso? Isso é uma grande preocupação mesmo da mulher que tem diagnóstico de endometriose. Muitas vezes elas chegam no consultório e já é a primeira pergunta: e agora eu vou conseguir ter filhos? Eu sou infértil, o que vai acontecer? Mas o que acontece? A endometriose, ela não é uma sentença de infertilidade. Não é toda mulher que tem endometriose que vai ter infertilidade. O que a gente sabe é que mais ou menos aí, pelos estudos, mais ou menos 30% a 40% das mulheres com endometriose vão ter alguma dificuldade para engravidar. Tá? E então, assim, a maioria acaba engravidando naturalmente, sem nenhum tratamento. Olha. Só que a gente não tem como saber quais são essas mulheres. Essa que é o grande Não temos esse número, não temos essa... assim, né? Não então, temos, né? assim, quando a gente chega com uma paciente e descobre que ela tem endometriose e ela nunca engravidou, eu não consigo, através de nenhum exame, nem da ressonância, nem de exames específicos para avaliar a fertilidade, né? Saber se aquela paciente vai engravidar ou não naquele momento. A melhor forma dela saber é tentando engravidar. Entendi. Então, o que a gente recomenda é que não postergue muito a gravidez, né? Então, o ideal é começar a tentar engravidar aí antes dos 35 anos, nessa faixa entre os 30 e 35 anos, porque a gente sabe que a partir dos 35 existe uma queda natural da fertilidade da mulher, isso independente de ter endometriose ou não. Já E fica aí, essa dica? Exato, fica a dica também, né? E aí, essa mulher, se tentar aí durante um período de 1 ano ou 6 meses, dependendo da idade, né? A gente já começa a fazer exames para investigar melhor qual é a causa. E existem tratamentos que são possíveis. Então, é importante dizer que mesmo que ocorra alguma dificuldade, existem tratamentos que são eficazes e que dão certo, tá? Então, assim, mesmo após os tratamentos, essas que tiveram dificuldade, a maioria vai acabar engravidando de alguma forma com algum tratamento. Então, não é motivo de desespero. Uma notícia ótima, né? Exatamente. Porque isso, quando a gente se depara com um diagnóstico, seja ele qual for, a gente quer saber dos nossos projetos, dos nossos sonhos, o que vai mudar na nossa vida, né, a partir daquele tratamento. Com certeza. Então, se não é uma sentença, é porque existe caminho. Exato. E o importante, o interessante é a gente buscar informação e fazer o tratamento como deve ser feito, né? Exatamente. Algo que a gente já tocou aqui, mas eu acho de extrema importância, é que muitas mulheres minimizam a dor. Ah, não, é normal, sempre senti muita cólica, sempre coloquei uma bolsinha de água quente, tomei um remedinho e vida que segue. Porque é da mulher, né, doutora Tainá? A gente levanta, a gente trabalha, cuida de casa, muitas mulheres cuidam de filhos, trabalho, enfim, uma série de coisas que a gente tem na nossa agenda e muitas vezes ela não quer ser parada por uma cólica. Sim, com certeza. Só que minimizar essa dor é complicado nesse caso, né? Sim, com certeza. Isso é muito, muito frequente. A gente vê isso diariamente no consultório. Infelizmente, é uma questão até cultural, né? Que a mulher, né, é ensinada às vezes pelas mães que, não, mas cólica menstrual é normal, pode só colocar uma bolsa de água quente que tá tudo bem, vida que segue, né? Então, realmente, às vezes a gente é ensinado culturalmente a ser forte, a aguentar a dor, mas infelizmente isso é muito prejudicial, porque isso atrasa cada vez mais o diagnóstico, né? Então, essa mulher não vai procurar ajuda, a doença ela tende a progredir ao longo dos anos, a ficar cada vez mais grave. E aí, sem o tratamento, ela vai sofrer com dor, sofrer com prejuízo da vida profissional, da vida conjugal, da vida social. Então, qualidade de vida fica muito ruim. E aí, o tratamento, quando é feito com a doença mais grave, lógico que vai ser um pouco mais complexo, mais complexo, né? verdade. Então, o ideal é quanto antes fazer o diagnóstico e o tratamento melhor, né? Melhor. Agora, falando de tratamento, já me deixou um gancho maravilhoso aqui para perguntar se esse tratamento é com medicação, com cirurgia, cada caso é um caso, mas quais os caminhos aí, né, específicos para endometriose? Então, a gente tem basicamente 2 tratamentos clássicos, assim, que tem mais estudos na literatura, que tem mais embasamento científico, que é o tratamento com medicação, que são medicações hormonais, e o tratamento com cirurgia.
A maioria das pacientes, ela vai conseguir fazer somente o tratamento mais conservador com medicação, tá? Em torno aí de 70% das mulheres não precisarão de cirurgia. Olha, um bom número. Isso é uma boa notícia, né? Inicialmente, né, a gente define pelo exame de imagem, né, onde estão esses focos de endometriose, se é possível iniciar o tratamento com medicação. A gente só indica a cirurgia de cara, assim, logo no início do diagnóstico, em casos mais graves, né, que tem algum risco para a saúde da mulher. Então, casos, por exemplo, que tem um risco de ter uma obstrução intestinal, de um cisto muito grande de ovário que pode romper. Então, esses casos que geram algum risco para a saúde da paciente, esses realmente a gente vai precisar inicialmente já fazer o tratamento cirúrgico. Já os outros, todos eles a gente pode usar a medicação, que são medicações hormonais que podem ser anticoncepcionais ou até não anticoncepcionais, né? Tem a opção de pílula, de adesivo, anel vaginal, o DIU hormonal, que é uma ótima opção, implantes hormonais. Então, temos várias opções de tratamento e isso vai ser individualizado conforme cada paciente, se tem contraindicação a um tipo, a outro, e cada paciente se adapta também a um tipo de medicação, né, de uma forma diferente. Então, a grande maioria vai conseguir ficar nessa medicação. E é lógico que junto com a medicação, a gente também orienta mudanças de estilo de vida, dieta, atividade física, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Não, já vamos falar sobre isso, porque às vezes a gente pergunta, será que existe uma prevenção? Sim. Ou será que o estilo de vida, né, dessa mulher que pratica uma atividade, que se alimenta bem, vai ser, por exemplo, com esse diagnóstico chegar, ela vai lidar melhor com o diagnóstico? Então, vamos falar um pouquinho dessa qualidade de vida, né? Sim, muito importante. Hoje em dia a gente já sabe, né, que tem alguns estudos, apesar de serem poucos, né, não tantos como a gente tem relacionados com tratamento hormonal, mas tem alguns que já mostram que existem benefícios de mudanças de estilo de vida para melhorar a qualidade de vida da mulher com endometriose. Então, por exemplo, dieta, né, existem alguns cuidados que são necessários ter com a dieta que podem ajudar a diminuir um pouco o processo inflamatório da doença, né? Isso pós-diagnóstico. A prática de atividade física é muito benéfica porque ela ajuda a controlar os níveis hormonais, esses hormônios que vão estimular lá o foco da endometriose, né? Além disso, gera substâncias endorfinas, né, que geram bem-estar e que diminuem a dor, é como se fosse um analgésico a atividade física. Então, isso é maravilhoso para paciente que tem endometriose, né? Além disso, ter cuidados com o sono, cuidados com a saúde mental, que é super importante, é muito comum essas pacientes terem ansiedade, terem depressão, justamente por estarem sofrendo ali com dor por muito tempo, né? Então, cuidar disso tudo acaba melhorando também a qualidade de vida e sendo parte do tratamento. Então, é super importante. Agora, prevenção, aí, infelizmente, a gente ainda não tem muita evidência de que é possível, tá? Ainda não temos estudos que mostram que existe ou um remédio ou algum hábito, né, dessas mudanças de estilo de vida que possam evitar o aparecimento ou até mesmo evitar a progressão da doença. Entendi. Não tem. Nem o tratamento hormonal, nem essas mudanças de estilo de vida são capazes de prevenir a progressão. Então, a paciente, uma vez que tem o diagnóstico, ela tem que seguir acompanhando com exames de imagem, né, de forma frequente, para a gente estar sabendo se a doença está progredindo ou não e se em algum momento pode ter, às vezes, indicação de cirurgia, por exemplo. E é uma equipe multidisciplinar que trata dessa endometriose, porque às vezes a mulher fala, nossa, mas aí eu fui até a doutora Tainá passou um outro médico teve que acompanhar isso. Qual a importância dessa equipe nesse tratamento? Sim. Então, a endometriose é uma doença muito complexa, né? Como vocês podem observar. Então, ela pode afetar múltiplos sistemas ali da mulher, né? Então, ela, além do sistema ginecológico, ela pode afetar o intestino, a parte urinária, ela pode afetar os músculos da pelve, por exemplo, né? Ela afeta a saúde mental da mulher, então é uma doença muito complexa. E o tratamento, ele também deve ser complexo e envolver múltiplos profissionais. Então, quando a gente está fazendo esse acompanhamento
do tratamento clínico, né, com medicação, por exemplo, muitas mulheres vão precisar, por exemplo, de um acompanhamento com psicólogo para tratar essas questões da saúde mental, vão precisar de um acompanhamento com um nutricionista para cuidar da alimentação. Às vezes precisam de fisioterapia pélvica, que é uma fisioterapia específica para cuidar dessa musculatura pélvica que pode estar prejudicada. Então, todos esses profissionais, eles fazem parte também da equipe, por isso que a gente chama de equipe multidisciplinar. E, além disso, a cirurgia da endometriose, né, que é uma cirurgia que precisa ser feita sempre por vídeo, laparoscopia, é importante a gente falar isso, né? Aquela cirurgia por vídeo, porque só assim a gente consegue detectar todos os focos certinho, né? E ela precisa também ter uma equipe multidisciplinar, então nem sempre vai ser só o ginecologista. Se a paciente tem, por exemplo, endometriose na bexiga, a gente vai precisar de um urologista. Se ela tem endometriose no intestino, a gente precisa de um cirurgião de aparelho digestivo, ou um cirurgião geral para também tratar esse intestino. Então, é multidisciplinar em todos os aspectos. Todos os aspectos. Tanto o tratamento clínico como o tratamento cirúrgico. Doutora Tainá, olha, muitas informações importantíssimas. Eu tenho certeza que o pessoal de casa ficou atento a cada palavra, porque é isso, né? Eu acho que a informação, ela transforma. E às vezes, se tem um sintoma, se tem algo acontecendo de errado, já vai ligar aquela luzinha do alerta. E a gente está aqui para isso, né? Com certeza. Para levar essa informação do especialista diretamente para a casa das pessoas. Quero agradecer a sua participação aqui. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer compartilhar as informações. Né? E assim, a gente sente o brilho no olho, a gente sente, né? Eu falo que é fazer o que se ama, né? O que se gosta. Sim, a gente consegue sentir. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, onde encontrar a doutora Tainá, pode colocar o seu arroba aí, falar o seu arroba pra gente, né? Para que as pessoas possam, de repente, seguir e, através das suas redes sociais, também tirar algumas dúvidas, né? Sim, sim. Então, o meu consultório, ele fica aqui no Espaço ARP, tá? No bloco 1, sala 201. O bloco fica em frente à Unimed, é o maior ponto de referência aqui. Facinho de achar. O telefone do consultório é DDD 22 99793 1013, esse número também é o WhatsApp, então para agendamento de consulta, quem tiver interesse pode entrar em contato com esse número. E nas redes sociais eu tenho um perfil que é @doutora, DRA, Tainá Pezin, Tainá sem H e Pezin com 2 Es. E lá eu tenho bastante informação sobre endometriose, sobre tratamento cirúrgico. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o tema, ver mais conteúdo, tá tudo lá no meu Instagram. Muito obrigada, porque é isso. Às vezes ficou uma perguntinha, quem está assistindo a gente tem alguma curiosidade, vai querer entrar em contato. Legal. E agora já tem endereço, telefone e o Instagram. Maravilha. Né? Informação completa. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigada. Em passar, em transmitir esse conhecimento. E assim, quando a gente conversa com um especialista, a gente acaba sanando algumas dúvidas que às vezes já... né, existe há muito tempo para algumas pessoas. Sim, obrigada tá? A você, sucesso no seu trabalho. Obrigada. Né? E em breve a gente marca para conversar mais, para atualizar, porque a gente sabe que é realmente uma área de sempre muita atualização. Sim, com certeza. Obrigada. Obrigada a você. Gente, que bate-papo gostoso aqui com a doutora Tainá. Afinal de contas, quando a gente fala de algo específico, né, de algo que está te incomodando, de algo em que chegou o diagnóstico aí na sua casa, né? Então, qual seria o caminho? Então, a nossa missão aqui no Muito Mais Saúde é trazer para você informação de qualidade, com seriedade e também com leveza. Afinal de contas, né, a vida está aí para ser vivida com muita saúde. Então, peguem essas informações e levem para a vida, compartilhem. E por falar em compartilhar, pode seguir a gente aí nas redes sociais, tá? Instagram, né? O @tvzoom10. Bora seguir, bora compartilhar, bora mandar comentário pra gente, perguntinhas, sugestões de pauta. Estamos aqui de braços e coração abertos para ouvir vocês. Então, fico por aqui. Um beijo carinhoso e até o nosso próximo encontro.
muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.